Olá para todos, meu nome é Nay Letícia Batista Souza, sou bolsista de iniciação científica no IFM Campus Patrocínio, estou sob orientação da Daniela Araújo Lima e o nome da minha iniciação científica é Robótica Autônoma e Cooperativa na Tarefa de Vigilância usando técnicas de computação natural. A gente sabe que a robótica é uma área de conhecimento que se desenvolveu muito com o passar dos anos e ela passou a englobar diversas áreas de conhecimento, tais como as engenharias, matemática, ciência da computação, automação e controle, estatística, dentre muitas outras. E por que criar robôs? A gente cria robôs para que eles possam solucionar tarefas que para o ser humano são cansativas, desgastantes, enfadonhas. Então, nesse mesmo contexto, a minha iniciação científica objetiva solucionar a tarefa de vigilância. Mas para solucionar essa tarefa, a gente vai usar técnicas de IA, como a inteligência de enxames, autômatos celulares e inteligência de colônia de formigas. Outra técnica utilizada na iniciação científica foi a implementação de uma fila circular do tipo first in, first out, que é basicamente o primeiro elemento a ser adicionado nessa fila, também é o primeiro elemento a ser removido da fila. Essa fila é uma memória curta capaz de armazenar as últimas posições recentemente visitadas pelo robô, certo? O controlador ele foi desenvolvido em linguagem padrão C e foi desenvolvido também no Ubuntu e testado também no Ubuntu. Então, primeiramente, para a gente saber como o controlador funciona, como ele trabalha, a gente tem que entender que a gente vai usar ambientes com tamanhos de 20 por 30 e 30 por 30 células, que são utilizados aqui para representar o local de vigilância do robô, certo? Então, para a gente dar início aqui no funcionamento do controlador, a gente tem que entender que existe um processo de adição e um processo de evaporação de feromônio dentro do ambiente. O processo de adição de feromônio do robô no ambiente, ele se dá de maneira que ele vai adicionar feromônio apenas nas suas 8 células vizinhas e também na sua própria célula, totalizando um total de apenas 9 células. Enquanto a evaporação de feromônio ela acontece em todo o ambiente, em todas as células do ambiente. Sendo que esses valores que são adicionados e evaporados são definidos previamente no meu controlador, no meu código. Então, após essa evaporação e adição de feromônio, o robô, o controlador, ele usa a fila circular para saber quais foram as últimas 50 células visitadas pelo robô. A partir do momento que ele sabe isso, ele evita o seu movimento, ele não permite que o robô se mova novamente para alguma dessas 50 células. Então, juntamente com o feromônio investido de formigas, a fila circular faz com que o robô tenha uma melhor performance, porque no seu ciclo de vigilância, em todos os seus tempos, em todo o seu tempo de vigilância, ele vai tentar evitar a repetição de células, tendo uma melhor performance. E como foram os testes do controlador? O controlador, ele funcionou da seguinte maneira. Ele começou sempre, o robô começou sempre de posições iniciais diferentes, rodou até um valor igual a 10.000 e começou sempre o processo de novo, iniciando sempre sua posição inicial de novo, 100 vezes. Então, basicamente, o meu controlador roda 100 vezes um processo de iniciar uma posição inicial diferente e rodar até 10.000. Aí, ao final dessas 10.000 iterações, o meu código ele vai me gerar matrizes bidimensionais que vão carregar as duas seguintes informações. A primeira vai me falar quanto que cada célula do ambiente restou com feromônio, um valor de feromônio em cada célula. E a segunda informação, quantas vezes cada célula do ambiente foi visitada pelo robô. Assim, no final, depois que eu já tenho essas matrizes, eu posso usar o software matemático MATLAB e gerar gráficos que vão ilustrar esses resultados, facilitando para a gente visualizar como que o funcionamento do robô está acontecendo.
Então, aqui, ó, a gente tem os mapas de feromônio. Os mapas de feromônio, eles funcionam, eles têm escalas de cores que são basicamente de azul a vermelho. Onde está mais próximo do azul é que tem menos feromônio. Onde está mais próximo do vermelho é onde mais tem feromônio. A gente pode observar que onde a gente vai ter mais vermelho vai ser nas células vizinhas aos últimos movimentos do robô. Por quê? Porque, como eu disse, a adição do feromônio acontece apenas na vizinhança do robô, enquanto a evaporação acontece sempre, continuamente, em todo o ambiente. Então, pode acontecer de no final de todas as minhas 10.000 iterações, eu tenha valores iguais a zero. Então, aqui, ó, tá vendo que embaixo de cada figura tá escrito CCV igual a 20, 27, 33? Esses valores são o maior valor, o médio e o menor valor de ciclos completos de vigilância dentre os meus 100 testes, certo? Ciclo completo de vigilância é o quê? É quantas vezes ele conseguiu passar por todos os cômodos do meu ambiente. Aqui eu tenho os mapas de passo, que são basicamente mapas que vão me mostrar quantas vezes cada célula do ambiente foi visitada. A escala de cores dele funciona da mesma maneira que o gráfico de feromônio. Azul é onde menos foi visitado e vermelho é onde mais foi visitado. Com a utilização da fila circular e do feromônio vestido de formigas, eu consigo obter gráficos mais dinâmicos, com cores mais bem espalhadas, de forma que eu não vou ter uma concentração de vermelho, por exemplo, em um só cômodo, certo? As conclusões. A gente tem como conclusão que esse trabalho ele precisa ser melhorado, principalmente no que diz respeito à quantidade de robôs que o controlador é capaz de automatizar. A partir do momento que ele consegue fazer esse controle, a gente tem que parar e analisar os parâmetros que são usados nesse controlador. Por quê? Cada valor que eu uso no meu código, que eu uso no meu controlador, ele tem uma consequência no código. Ele faz o código ter um comportamento. Então eu tenho que analisar e ver quais vão ser os melhores valores para cada um desses parâmetros. No final, eu vou poder ver se o comportamento do meu robô foi positivo ou negativo. Assim, eu também posso, no final, analisar se em ambientes maiores, com um time de robôs, qual vai ser o seu comportamento. Aqui, como referência, eu tenho até mesmo trabalhos publicados anteriormente na iniciação científica, onde a gente publicou principalmente no EMP de 2019, publicamos agora de novo em 2020, mas um trabalho que a gente conseguiu publicar foi no LARS, que é um evento de robótica que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, que inclusive tem até qualis, e foi a nossa grande conquista na iniciação científica até o momento. Como referência, a gente também tem trabalhos da Daniele e também do Calvo, que seguem linhas de estudo parecidas com a dessa iniciação científica. Então, agradecimentos à instituição que se prontificou a ajudar em todas as minhas necessidades e a minha orientadora pela paciência e dedicação em relação à citada iniciação científica. Então, contato aqui com os nossos e-mails e eu agradeço então a todos.